Berzoini, falando também em eleição, a gente está vendo neste momento um racha, né, na extrema-direita. A gente comentou, Tarcísio Michel de um lado, Carlos do outro, o Flávio no meio, tiro para tudo quanto é lado, e a indecisão ou decisão sobre a possibilidade de uma candidatura única de direita. Óbvio que você não é futurologista, mas eu queria que você fizesse uma avaliação do quadro, de quem provavelmente será o candidato mais competitivo da direita contra o Lula nesse ano. Olha, se as pesquisas continuaram apontando Lula com 40, 42%, eu creio que o Tarcísio fica em São Paulo mesmo, portanto, não disputa. Aí vai depender muito dos movimentos do Kassab em relação ao Ratinho. Eu creio que para quem é oposição, às vezes não é ruim ter dois ou três candidatos, que pegam eleitorados diferentes, para somar votos contra o presidente. Então, se olhar pelo ângulo da oposição, talvez não seja ruim sair com dois candidatos da base, digamos, anti-PT, anti-Lula, um candidato que disputa mais um eleitorado menos troglodita do que o bolsonarismo, e o Flávio, que também ele procura fazer um tipo menos selvagem do que o Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, eu creio que essa eleição vai ser decidida nos detalhes, mais uma vez. E aí o governo tem que medir quais são os estados onde a movimentação de aliança é mais estratégica. Porque são 27 eleições estaduais, com duas vagas no Senado e a vaga de governador e vice, além das candidaturas proporcionais. Então, se você pensar como pensar, como trabalhar uma estratégia que combine eleição estadual com eleição nacional, você vai ter que trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que está rolando agora. Pernambuco. O Lula já se comprometeu com o João Campos. Mas a Raquel Lira manda sinais. Então, você tem a possibilidade de acontecer lá o que já aconteceu no passado, ter dois palanques. Os dois palanques pró-Lula, porque o voto lulista é muito forte. No Maranhão, tem uma tensão entre o governador e a turma do Flávio Dino da esquerda. A turma que era ligada ao Flávio Dino quando ele estava disputando a eleição. E por aí vai. Esses palanques locais são decisivos. E a militância, a nossa militância mais, digo, mais à esquerda, tem que compreender que o que está em jogo não é apenas um discurso de esquerda, mas a preservação do Brasil no campo democrático popular, mesmo com as limitações programáticas que a gente vê. O Lula não faz tudo que gostaria, embora faça muito, porque tem uma limitação objetiva no Congresso Nacional. E essa limitação não vai desaparecer porque a gente quer. Muitas vezes as pessoas falam, não, precisamos aumentar a bancada. Eu também acho que precisa aumentar a bancada do campo popular. Mas não é fácil. Os deputados têm emendas obrigatórias que garantem para eles, fora aqueles que praticam a corrupção, o cashback das emendas, mas garante, mesmo para quem não pratica, garante prestígio nos estados, porque leva a ponte, leva. E o eleitor, sempre que é deputado, a coisa mais comum no interior de São Paulo, a pergunta do radialista: o que o senhor já trouxe para a nossa região? Ele não queria saber o que eu penso, quais as ideias, quais os projetos. Ele queria saber o que eu já havia trazido de investimento para a região. E olha que no meu tempo as emendas parlamentares não eram nem um quinto do que é agora. Então, nós precisamos ter a consciência de que essa eleição vai se decidir dos detalhes. E que o que se fizer no Estado vai ser decisivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu era membro do Diretório Nacional quando o Flávio Dino queria ser candidato no Maranhão, foi candidato,
E nós decidimos, no Diretório Nacional, pela relação com o MDB, que nós íamos fazer alguns apoios ao MDB. E eu fui defender, apanhando muito de muita gente, defender o apoio a Rosiana Sarney no Maranhão, contra a turma do Flávio. E nós aprovamos, por uma pequena maioria, e foi decisivo para eleger a Dilma em 2010. O Maranhão tem um eleitorado médio, não é pequeno nem grande, é médio. Isso vale para Paraíba, para o Amazonas, vai valer muito forte para Minas Gerais. A minha maior preocupação hoje é o palanque de Minas Gerais. Como é que vai ser esse palanque em Minas Gerais? Não está definido ainda. Nós já estamos em final de janeiro e não tem uma definição de qual será a chapa lulista em Minas Gerais. E é fundamental, o Lula venceu em Minas Gerais da última por uma diferença mínima. É fundamental ampliar para 10% de vantagem essa diferença para assegurar mais tranquilidade em outros colégios eleitorais. Vai você, Azenha. Se você não tiver, eu tenho. Pode ir, eu estava caçando uma imagem que eu quero mostrar em seguida para o Berzoini aqui, Yuri. Ô, Berzoini, você falou de Minas Gerais, você falou do Maranhão, e falou de palanque para 2026. A gente está tendo agora, nesse momento, começou na semana passada, o zum de Simone Tebet como candidata ao governo do estado de São Paulo. A gente teve a Bebel no programa na quinta ou na sexta-feira, agora eu não me lembro, ela defendeu muito forte o nome do Haddad como candidato para o governo do estado de São Paulo. Aí eu te faço a pergunta, você acha que é hora do frente amplismo ou da chapa pura para ir no Tarcísio? Eu creio que nessa eleição, assim como na última, com critério, com responsabilidade, tem que fazer o mais amplo possível. Porque assim, é uma eleição muito delicada, e quero aqui dizer o seguinte, a Simone Tebet teve não só na eleição, mas como ministra, e olha que eu divido de algumas opiniões dela, então não é questão de opinião. Ela teve uma postura excelente. E ela melhorou muito nesses 4 anos no discurso dela sobre o Estado brasileiro, sobre o papel do governo federal no desenvolvimento. Então, eu, pessoalmente, acho que será uma excelente candidata se ela topar e se o PT topar. Por quê? Porque, além de tudo, é mulher. Nós sabemos que o eleitorado feminino deu a vitória para o Lula em 2022. Uma mulher com a postura dela, com a atitude, seria excelente. O Haddad também será um excelente candidato. A chapa ideal seria o Haddad, o Alckmin e a Simone, em 3 posições, você precisa ver. A Simone tem que sair do Estado, tem que tomar essa decisão, que não é fácil para quem é político, não é fácil deixar o seu Estado para ir para outro Estado. A Simone não é um Tarcísio que entrou numa Operação Aventura e acabou ganhando. Eu creio que ela pode ser uma excelente candidata e o PT tem que compreender isso, sem prejuízo de que quem gosta que seja, quem deseja que seja o Haddad, também tem razão. O Haddad é um excelente quadro. E ele pode ser um candidato competitivo também. E nesse caso, é competitivo não só para ganhar, mas também para juntar votos para o Lula. E na última eleição, o Haddad não ganhou, mas foi fundamental nos debates da Grande São Paulo, na campanha, para assegurar a votação que o Lula teve da Grande São Paulo, que foi excelente, muito acima da expectativa.